Hoje nós estamos encerrando essa jornada que nós começamos no início do mês de julho. Essa jornada, ela tem por título Sexo, Fé Explícita para Instintos Explícitos. Eu não vou recapitular tudo aquilo que nós falamos durante essas 3 últimas semanas e mais hoje. Tudo que nós conversamos, se você perdeu algum episódio, algum sermão dessa série, quero convidar você para passar no nosso canal do YouTube ou no Spotify, e você vai conseguir lá, enfim, ouvir aquilo que você eventualmente não conseguiu ouvir. Antes de pregar, eu preciso fazer um disclaimer aqui, preciso dar uma informação para você, especialmente você que está nos acompanhando pela internet. Eu vou tratar de temas aqui bastante acentuados e sensíveis, e eu vou repetir o aviso que o Davi deu 2 semanas atrás. Este sermão, especialmente, ele é um sermão que nós planejamos para pessoas que já passaram pela puberdade, adolescentes para frente. Então, papai e mamãe, se você está na sala com suas crianças, se você está aí acompanhado de menores, eu queria deixar esse aviso para você. Nesse sermão eu vou falar algumas coisas que eventualmente podem ser sensíveis a ouvidos de infantes. Então, eu queria deixar essa informação para você. Aqui onde nós estamos reunidos não temos nenhuma criança, então eu posso falar com bastante liberdade. Hoje nós vamos, como disse, encerrar essa jornada e o tema que eu tenho a missão de articular com vocês hoje é o tema sexo vocacional. Esse é o título do sermão de hoje. E por sexo vocacional nós estamos querendo propor para você que fazer sexo é uma vocação de Deus para o casal casado, aquele que já passou pelo pacto, e não somente isso, sexo nós vamos dar um passo além. Eu quero propor para você hoje que sexo não somente é uma vocação de Deus para o casado, mas é um instrumento de santificação. Deus, ele está interessado em santificar você, casado, por meio da prática sexual. Essa é a tese deste sermão. Eu poderia parar de pregar aqui e você já saberia sobre o que eu preguei. A tese deste sermão é: Deus chama o homem para celebrar um pacto com a sua mulher e o seu marido, e chama eles para fazer sexo, muito sexo, e ele usa sexo para santificar o seu povo. Você que é solteiro deve estar pensando, então este sermão não é para mim. Sim, é extremamente importante que você ouça este sermão, quer você seja solteiro, esteja aí procurando, como o pessoal fala, esteja na pista para negociações, quer você já tenha encontrado alguém aí com quem você está negociando esse pacto e vendo se a pessoa é mesmo essa que Deus tem para você, este sermão também é para você. Porque entender como Deus nos santifica por meio do sexo significa entender a vocação de Deus para a castidade antes do casamento. A tese é simples. Deus chama o casal para fazer sexo, muito sexo. E ele usa a vida sexual de um casal para produzir santidade. Agora, deixe-me falar da realidade, porque tudo que eu falei é muito bonito. Tudo que falei enche de esperança o coração de um solteiro,
E o casado fica assim, mais ou menos, né, pastor? Porque, meus irmãos, Satanás tem uma estratégia muito simples no que diz respeito ao ataque na vida sexual das pessoas. Ele quer que aquele que não celebrou o pacto transe muito, e aquele que já celebrou o pacto não faça nem um pouco mais de sexo. Aí é por isso que casais que não são casados querem fazer sexo, como já falei várias vezes nessa série, tem cartão de fidelidade do motel e da casa de swing. Aí basta casar, para de fazer sexo. E aí o casal casado não cultiva mais intimidade, o casal casado não mais tem uma intimidade sexual, e é justamente isso que Satanás quer que você faça, como casado e como solteiro. Como solteiro, Satanás quer que você faça o máximo de sexo que você puder. E como casado, ele quer que você pare de fazer sexo, que é justamente a inversão da vontade de Deus. A vontade de Deus é você que é solteiro. Calma, vai chegar a hora. E você que é casado, Deus quer usar a sua vida sexual para fazer de você um filho dele melhor. Agora, para a gente entender essa passagem que a gente acabou de ler, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a gente precisa entender um pouco desta cidade, a cidade de Tessalônica, onde estava esta igreja que Paulo escreve essa carta, e precisamos entender um pouquinho daquilo que Paulo está querendo tratar nessa carta. Se você fizer uma pesquisa bíblica, você vai descobrir que a igreja de Tessalônica, ela foi fundada durante aquela viagem que nós chamamos de segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo, eu acho que você conhece a história, isso aí está narrado ali a partir do capítulo 16 de Atos. O apóstolo Paulo, ele teve um problema com o seu primeiro companheiro de viagens, Barnabé. E eles, por causa de uma divergência de visão, eles decidiram se separar ali no final do capítulo 15 e início do capítulo 16 de Atos. E então o apóstolo Paulo decide começar a sua próxima jornada, ele decide, iniciar a sua segunda viagem missionária. Ele toma Silas como o seu companheiro de viagem, o seu novo companheiro de viagens, e a intenção do apóstolo Paulo era ir para a região que hoje você conhece como a Grande Ásia. Aquela região que você conhece hoje como Turcomenistão, Afeganistão, leste da China, Mongólia. Ele queria adentrar a Ásia. Só que o apóstolo Paulo, o texto bíblico nos diz, ele foi sendo impedido pelo Espírito de Deus nessa direção. Porque Deus, às vezes, ele impede a gente de ir em caminhos que não é a vontade dele. Às vezes o Senhor, ele, para nos disciplinar, permite que a gente siga a nossa própria vontade, mas às vezes Deus nos protege, e aí ele poupa a gente e não permite que a gente ande em certos caminhos. Muito embora a vontade do apóstolo Paulo em si fosse uma vontade boa, pregar o evangelho numa região, não era da vontade de Deus para o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo entrasse naquela região. Então ele vai fechando cada departamento de imigração que ele ia passando, até que o apóstolo Paulo chega numa cidade litorânea em Troade, e ali ele tem a chamada visão do varão macedônio, ou seja, um homem europeu macedônio, caucasiano, loiro. Ele aparece para o apóstolo Paulo e fala: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo entendeu que isso era a vontade de Deus para ele, e então ele atravessa o mar e chega na Europa. A primeira cidade que o apóstolo Paulo ele visita é a cidade de Filipos, que é a cidade para a qual o apóstolo Paulo escreve posteriormente a carta de Filipenses.
A cidade de Filipos, ela era uma cidade extremamente importante, porque ela era a capital da Macedônia. Ela tinha sido fundada anos atrás, na verdade séculos atrás, por um indivíduo que certamente você já deve ter ouvido falar, um homem chamado Filipe da Macedônia. Ele é conhecido como o pai do grande Alexandre o Grande. E o Filipe da Macedônia, ele fundou Filipos. E aquela cidade se tornou uma cidade importante, a capital da província da Macedônia, uma cidade cosmopolita, uma cidade onde a política rolava, onde a economia rolava, a cultura rolava e tudo mais. Depois que o apóstolo Paulo prega ali em Filipos, como você sabe, é um início de ministério ali meio desastroso, porque o apóstolo Paulo é perseguido, porque ele expulsa o demônio de uma menina que estava lá, endemoniada por um espírito que capacitava ela para fazer adivinhações, e então ele expulsa esse demônio, e aí os donos dessa menina, que era uma escrava, eles tiveram problemas financeiros por causa disso, e dão um jeito de colocar Paulo na cadeia, Paulo e Silas na cadeia, e aí chegamos naquela parte lá do texto de Atos 16, que todo mundo gosta, né, que Paulo e Silas está preso na masmorra, mas ele está cantando louvores ao Senhor. Depois que ele é liberado da prisão, ele vai justamente para Tessalônica. Esta cidade Tessalônica, embora ela não tivesse a proeminência de Filipos, que era a capital, ela era uma cidade conhecida como a segunda cidade mais importante daquela província. Se nós estamos pensando em São Paulo como a cidade mais importante do estado de São Paulo, então a gente estaria pensando que o apóstolo Paulo foi para Guarulhos, talvez, eu não sei se Guarulhos ou Campinas, qual das duas é maior, mas ele foi para aquela que era a segunda maior cidade, Tessalônica. E Tessalônica tem uma história interessante. Depois que o Alexandre o Grande faleceu e morreu, como você sabe, Alexandre o Grande, ele dominou o mundo. Se você já assistiu, inclusive, aquele filme lá do Alexandre o Grande, você deve estar imaginando aí o que eu estou falando. Depois que ele faleceu de maneira precoce, o império de Alexandre foi dividido entre seus 4 grandes generais. Um desses grandes generais era um indivíduo chamado Cassandro. E Cassandro, ele era um homem de guerra, um homem que é conhecido na história como um homem que fez grandes coisas, e ele tinha se casado com a irmã de Alexandre o Grande, que por sinal se chamava Tessalônica. E Tessalônica, ela era conhecida como uma beldade. Tessalônica, ela era conhecida como uma das mulheres mais bonitas que já passaram pelo mundo. Tessalônica, irmã de Alexandre o Grande, que depois se casa com Cassandro, o seu general, ela era conhecida no mundo como uma Gisele Bündchen, como uma modelo da Victoria's Secret. E Cassandro se casa com essa mulher e ele funda a cidade de Tessalônica. Desde o início, Tessalônica, esta cidade, ela tem um pano de fundo cultural sexualizado muito grande. Visto que ela tinha sido uma cidade que foi fundada em homenagem de um homem a uma mulher, que louvava a beleza de uma mulher, desde o início, esta cidade, ela transpirava sexualidade. Mas não somente isso. Essa cidade também era um polo importante do ponto de vista político, era um polo importante do ponto de vista cultural, era um polo importante do ponto de vista religioso, era um polo importante. Mas essa cidade especificamente, ela era bastante sexualizada, desde a sua fundação. E o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que está no meio desse contexto. Numa igreja cujos os convertidos eram gentios, ou seja, gregos, que vinham deste background, que vinham desta formação básica. Indivíduos extremamente sexualizados, indivíduos que não tinham pudores.
E o evangelho começou a ser proclamado ali, como você sabe, o apóstolo Paulo pregou ali em Tessalônica, na sua segunda viagem missionária. Logo em seguida, então, a igreja ela é fundada, e aí um monte de coisa começa a se levantar, um monte de problema começa a acontecer na igreja. Porque visto que era gente nova convertida, o pessoal precisa de esclarecimento na fé. O Timóteo, grande discípulo do apóstolo Paulo, passou um tempo lá liderando aquela igreja, e aí ele deu um reporte para o apóstolo Paulo e falou assim: Paulo, a turma aqui não entendeu bem 3 coisas: sexo, trabalho e a morte. Eles não entenderam o que Deus quer falar sobre sexo, eles não entenderam a vontade de Deus sobre trabalho, e eles não entenderam como um cristão deve lidar com a morte. Por causa disso, tem gente achando que Jesus, inclusive, vai voltar daqui a pouco, e estão deixando seus trabalhos. Já que Jesus vai voltar, sabe crente cabeça de vento, crente gospel hoje, que vive ouvindo louvor no carro, mas não resolve as suas responsabilidades terrenas? Esse é o crente cabeça de vento. Era o crente de Tessalônica, que não tinha uma percepção correta da morte e da volta de Cristo, aí deixa de trabalhar, deixa de resolver, deixa de viver. Porque não tinha uma visão correta de sexo, vivia uma vida desregulada do ponto de vista sexual. E aí o Timóteo dá esse reporte para o Paulo. E o apóstolo Paulo escreve então essas 2 cartas, especialmente, primeiramente essa carta de 1 Tessalonicenses, para lidar justamente com isso. E são justamente estes temas que estão neste capítulo. Neste capítulo, o apóstolo Paulo fala de sexo, fala de trabalho, e fala da volta do Senhor Jesus Cristo, e fala da morte. Eu não tenho tempo para trabalhar todos esses temas, eu vou trabalhar somente aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre sexo, porque este é o nosso tema. E o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele diz assim: a vontade de Deus é essa, que vocês sejam santificados. E o que significa ser santificado, Paulo? Abstenham-se da imoralidade sexual. A vontade de Deus é essa. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo é, ele está tocando num tema sensível para os evangélicos hoje. Se tem uma pergunta que eu ouço como pastor, que está no meu top 5 de perguntas, é: pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é o plano de Deus para a minha vida? Normalmente o pessoal está querendo saber isso para saber de carreira, saber com quem casa, saber se muda de emprego, saber isso, saber aquilo. É interessante que antes de qualquer coisa, antes de pensar na sua carreira, antes de pensar no seu trabalho, antes de pensar no seu olerite, antes de pensar na sua formação, no diploma que você vai ter na parede, Deus está muito mais preocupado com o processo de santificação que está na sua vida. Normalmente o que eu respondo para esses jovens que chegam para mim é: fala, cara, cuida da tua pureza e Deus cuida do resto. Deus vai cuidar da tua carreira, Deus vai cuidar do teu casamento, Deus vai cuidar do teu dinheiro. Fica tranquilo, cuida da tua integridade diante de Deus, e Deus cuida da tua reputação. É isso que o texto está dizendo para a gente. A vontade de Deus para vocês é que vocês sejam santificados. Isso é falar de maneira positiva. Falar de maneira negativa é: abstenham-se da imoralidade sexual. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui é uma expressão que a gente já citou aqui nessa série. É uma expressão grega que comunica essa ideia de toda e qualquer prática sexual que está fora dentro do pacto matrimonial. Toda e qualquer prática sexual que está fora dentro do contexto do casamento. Toda e qualquer prática sexual inclui adultério, fornicação, bestialidade, pedofilia, homossexualidade, toda e qualquer prática sexual que não se enquadra na prática sexual dentro do pacto do casamento, Paulo chama de imoralidade sexual. Agora, o apóstolo Paulo vai explicar isso, e ele continua, versículo 4: e que cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Aqui eu preciso fazer um parêntese e explicar para você uma coisa importante. Esse é um texto que é bastante debatido entre os eruditos aí, biblistas, o pessoal que entende desse negócio da exegese bíblica e etc. Porque, na verdade, esse versículo ele pode ser traduzido de 2 maneiras.
Ele pode ser traduzido como, está aqui na sua Bíblia, como a gente acabou de ler, cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Ou então, a estrutura grega que está aqui no original pode ser traduzida como, ou aprenda a viver, ou tenha a cada um a sua própria mulher. Porque a expressão grega aqui que aparece, que é traduzida por corpo, literalmente ela quer dizer vaso. E vaso, na Bíblia, ora pode falar do corpo e ora fala da esposa. Eu estou mais inclinado e mais próximo daqueles que entendem que a maneira correta de ler esse texto é que Paulo está se referindo ao vaso como mulher. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Isto é, cada um possua a sua própria mulher. O que eu estou querendo dizer para vocês é uma coisa óbvia e simples que nós já cansamos de falar nessa série. O antônimo de imoralidade sexual é casamento. Note a lógica paulina. A vontade do Senhor é essa, que vocês se abstenham de imoralidade sexual. Isto é, cada um tenha a sua própria mulher. Cada um tenha a sua própria mulher. Cada um tem o seu próprio vaso. Em outras palavras, o texto está dizendo: o oposto de imoralidade sexual é casamento. Agora, uma coisa que eu deixei passar aqui de propósito, é que o texto está falando para a gente que santificação, então, não é o oposto de abstinência sexual. Deus, ele não diz assim: Deus, a vontade do Senhor é a vossa santificação, que vocês se abstenham de sexo. Não! O texto não está dizendo para a gente se abster de sexo. O texto está dizendo para a gente se abster de imoralidade sexual. São duas coisas completamente diferentes. Só que o problema é que a maioria das pessoas, e note, a maioria dos intérpretes evangélicos hoje, eles tendem a ler esse texto e falar assim: abstenha-se de sexo. Não. O texto não está dizendo abstenha-se de sexo. O texto está dizendo: se você quer ser santo, você tem que se abster de imoralidade sexual. E que cada um deve possuir a sua própria mulher. Em outras palavras, invertendo a moeda que Paulo ele acabou de colocar para a gente, é que Paulo está dizendo para a gente que fazer sexo com a nossa esposa e o nosso marido significa ser santificado por Cristo, cumprir a vontade de Deus. Visto que santificação é o antônimo de imoralidade sexual, logo, a ética sexual bíblica significa cumprir a vocação de santificação que nós recebemos. E meus irmãos, eu fico desesperado quando eu vejo casais que chegam para mim e falam assim: pastor, eu estou há 1 ano sem ter uma relação sexual com meu marido. Eu estou há meses sem ter uma relação sexual com meu marido. Sem que não tenha nenhuma justificativa de ordem médica ou biológica, ou seja lá qual for. E o cara ainda quer me dizer que ele está bem com Deus. Não, pastor, a gente está bem. Ele está há meses. O casal está há meses sem ter uma relação sexual. E ele diz assim: não, pastor, a gente está bem. Não, você não está bem. Você não está bem. A não ser que tenha alguma razão de ordem biológica que impeçam vocês de ter a prática sexual contínua, tem algum problema aí. E não é só um problema de afeto ou um problema de ordem conjugal. Tem um problema de falta de santificação nessa história. Tem um problema de falta de busca de santificação. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, eu não tenho tempo para tratar desse texto, ele vai falar que se está tudo em ordem, se não há nenhuma razão biológica que impeça o casal de desfrutar da sua intimidade sexual, só existe uma outra razão que justifique. Ele vai dizer para a gente que o casal ele pode parar de se relacionar sexualmente para se dedicar à oração. Esse é o primeiro critério. Só se for para orar. Por mútuo consentimento, ou seja, os dois têm que toparem. Porque se um quer orar, o outro não quer, não vai. Vai ter que ficar na cama. Porque é mútuo consentimento. E por um breve período de tempo.
Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que para um casal casado, sexo é mais importante que oração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você quer ser santificado no teu casamento? Faça sexo. E pare para orar, de vez em quando, por um curto período de tempo, segundo o próprio apóstolo Paulo. Às vezes o pessoal fica escandalizado comigo quando eles mandam umas perguntas para mim nas minhas redes sociais, e eles falam assim: pastor, qual que é o seu conselho para alguém recém-casado? Eu respondo na lata, eu falo: faça muito sexo. Porque eu estou com tudo isso daqui na minha cabeça quando eu digo isso para um jovem casal. Porque fazer muito sexo é mais importante para desenvolvimento de santificação, para cumprir a vocação de santidade, do que orar. Paulo diz de novo: se for para orar, parar para orar, é por mútuo consentimento e por um curto período de tempo. Sexo é instrumento de Deus para a minha e para a sua santificação. Agora, uma outra coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui, que é absolutamente fora do eixo para os tessalonicenses, é que ele diz assim, que cada um possua a sua própria esposa, que cada um possua a sua própria mulher. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando isso para uma geração ou para uma turma que, culturalmente falando, vivia mais liberalidade sexual do que nós hoje no século 21. Apesar do movimento feminista, apesar de todas essas coisas estarem acontecendo no nosso mundo hoje, da liberalidade sexual e etc., os gregos de Tessalônica, eles eram muito mais abertos do ponto de vista sexual do que você pode imaginar. Quando o apóstolo Paulo ele diz para um membro da igreja de Tessalônica, e diz assim: você vai ter cada um a sua própria mulher, ou seja, é uma relação monogâmica, ele está quebrando todas as barreiras culturais. Porque no mundo grego, um homem ele podia ter pelo menos 4 mulheres ao mesmo tempo. E existem 4 palavrinhas gregas. Eu não gosto, meus irmãos, de ficar citando palavras gregas nos meus sermões, porque eu sei que a maioria de vocês nunca estudou grego. Mas 4 palavrinhas gregas são usadas na cultura do grego clássico para descrever as relações sexuais familiares no mundo antigo, que era aquilo que regia a vida dos tessalônicos. Existe uma palavrinha grega que é traduzida, inclusive na Bíblia, por esposa, giné. Essa palavrinha grega se refere àquela mulher que era aquela que tinha sido tomada como esposa e que ela basicamente era a mãe dos herdeiros daquele homem que a tomou aquela mulher como esposa e aquela que administrava a casa deste homem. Esposa, giné. Agora, este homem, ele podia ter não somente a sua guiné, a sua esposa, ele podia ter a sua hetera, ou heteiras, e essa mulher, a gente traduz de maneira geral hoje em dia como amante, não nesse sentido negativo, como a gente fala, amante do fulano, mas como uma mulher, que olha só que coisa louca a cultura dos greco-romanos. Essa mulher, a hetera, ela era uma mulher de alta classe social, de alto conhecimento intelectual e cultural, e ela era uma espécie de uma companheira que o homem tomava para si, para curtir a vida, para momentos de lazer, para bater papo sobre política, para bater papo sobre coisas. Os filósofos e aqueles estudiosos, eles falam que essas mulheres, elas eram aquela vista como uma contrapartida intelectual do homem. Então o homem tinha a sua guiné, a sua esposa em casa, mas ele também podia ter a sua hetera, que era essa mulher com quem ele ia desfrutar da vida, fazer passeio, lazer e a contrapartida intelectual e cultural dele. Hoje a gente chama as heteras de sugar babies. São aquelas mulheres que muitas vezes homens ricos, inclusive casados, eles mantêm, sustentam mês a mês essas meninas que ficam à disposição deste homem para ele ter sexo com ela na hora que ele quiser.
para ir para um passeio, para ir para uma viagem, para ir num congresso, para ir fazer alguma coisa. Hoje nós chamamos essas mulheres de sugar babies. A diferença é que no passado essas mulheres tinham estudado filosofia, tinham estudado, enfim, retórica. Essas mulheres eram mulheres de fato esclarecidas. Não eram só corpinhos bonitos como hoje são essas sugar babies. Além da sua guiné e da sua retera, ele também podia ter a sua palaque, que era a sua concubina. Essa daí era o seu objeto sexual. Era aquela que, de maneira geral, era uma escrava dele, que ele ia tomar, e o serviço dela não era cuidar da casa, não era limpar os móveis, o serviço dela era fazer sexo com seu patrão. Este era o padrão comum. Em outras palavras, homens da igreja de Tessalônica tinham as suas esposas, tinham as suas amantes, tinham as suas concubinas, e não somente isso, ele também tinha acesso às pornoi. As pornoi eram as prostitutas, aquelas que você paga grana para ter simplesmente sexo num determinado momento. Em outras palavras, meus irmãos, um homem livre, que era autossuficiente, era culturalmente aceito que ele gozasse de vida sexual com todas essas mulheres sem se relacionar com nenhuma delas, sem ter vínculo com nenhuma delas. Tem aquela que gera os herdeiros, tem aquela com quem ele vai curtir mais a vida, vai dar uma viajada, vai trocar uma ideia sobre a política, vai ler o jornal perto dela, tem aquela que ele vai só usar como a sua coelhinha da Playboy, e aquela que é a prostituta que ele vai na casa de swing de vez em quando e leva ela lá e faz um negócio lá. Isso era aceito na cultura tessalônica. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: cada um tem a sua própria mulher. Embora o movimento feminista hoje esteja dizendo que o cristianismo ele é patriarcal, ele é um movimento de repressão à mulher, o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, ele está dignificando a mulher, porque ele está dizendo: homens, a mulher que vai ser a tua amiga, companheira da tua viagem, do lazer, da troca de ideias sobre a política e filosofia, a mulher que vai gerar o teu filho, a mulher que vai ser a tua amante, a mulher com quem você vai para quem você vai canalizar todos os teus impulsos sexuais, tem que ser só uma. Tem que ser só uma. Isso é libertador para a mulher. Porque o apóstolo Paulo continua e diz assim: e para ela ser isso tudo, você tem que dar o teu sobrenome para ela, você tem que honrar ela, você tem que dignificar essa mulher. Enquanto o feminismo está dizendo para as nossas mulheres hoje: transe com quem você quiser e você vai ser digna, o cristianismo vem e diz o contrário. Para de achar que sendo o copo descartável de homens que estão afim só de sexo com você vai te fazer alguém digno. O feminismo tem uma proposta muito simples de liberar sexo para as mulheres, transformando elas em objetos descartáveis aos homens. Aí vem o cristianismo e dignifica a mulher. O apóstolo vem e dignifica a mulher e diz: homem, você que está acostumado a essa vida lascada de sexo com quem você quiser, sem compromisso nenhum, cada um tem a sua própria mulher. E a tua mulher, ela vai ser a tua amiga, ela vai ser a tua amante, ela vai ser a tua contrapartida intelectual, ela vai ser em quem você vai canalizar os teus impulsos sexuais. Honre ela. E de onde você tirou essa ideia de honra, pastor? E eu começo a caminhar para o fim. Ele diz assim: cada um possua a sua própria mulher, ou como está dito aqui no versículo 4, saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Santa e honrosa. E de maneira santa e honrosa é o oposto, olha de novo esse paradoxo, de não ser dominado pela paixão de desejos desenfreados, lascívia. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para a gente, meus irmãos, é que é possível estar casado ou ser solteiro.
Porque solteiro às vezes tem aquela ideia de que ele vai falar assim: eu vou casar e todos os meus problemas de ordem sexual estarão resolvidos. Doce inocente que você é. Porque o apóstolo Paulo está dizendo para nós que é perfeitamente estar possível e viver uma vida de ordem sexual absolutamente lasciva. E o que significa ser aquele que é dominado pela paixão de desejos desenfreados? É aquele que pratica sexo de maneira que desonra, bestializa e objetifica a contrapartida. É possível você estar casado e tratar a tua mulher e o teu marido como um objeto sexual, desonrá-lo sexualmente, bestializá-lo sexualmente. Eu não vou contar detalhes porque isso está sendo publicado na internet, mas na minha experiência pastoral, não vou dizer onde nem quando, eu já tive que tratar um caso em que um jovem, na noite de núpcias, ele estuprou a sua esposa. E vou contar rapidamente a história. Sabe aquele casal que segurou a onda, vamos lá, com muita dificuldade casaram. Este homem estava dominado por um coração cheio de desejos desenfreados, lascívia. E na hora lá da famosa noite de núpcias, a esposa dele, que nunca tinha tido nenhuma experiência sexual, falou: amor, vamos um pouquinho mais devagar, a gente precisa se conhecer sexualmente e tudo mais. Ele: não, de jeito nenhum. Já pegou a menina, não esperou ela nada, estuprou sua mulher. Aí imagina eu chegar na delegacia, o delegado olhar e falar assim para mim: então você é o pastor do cara que estuprou a esposa? É possível estar casado e tratar o cônjuge como objeto sexual. É possível estar casado e bestializar o seu cônjuge, objetificar o seu cônjuge. É possível estar casado e não honrar o seu cônjuge. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que Deus, Ele fez o sexo dentro do contexto do casamento para que esta prática sexual, ela seja uma prática que dignifique e honre os cônjuges. E, meus irmãos, eu preciso encerrar. E eu vou encerrar falando o que quase todo mundo estava esperando nessa série. Pastor, onde é que está o limite, então, entre a honra e a desonra, a objetificação e o amor verdadeiro? Qual que é o limite? A minha resposta para vocês, ela é muito simples, e é aquilo que eu falo, eu e minha esposa falamos para todos os casais que estamos preparando para o casamento. A palavra de Deus não diz: faça isso, faça aquilo. A palavra de Deus, no que diz respeito a sexo, estabelece princípios. Hebreus capítulo 13, versículo 4, fala do leito do matrimônio como puro e sem mácula. O que isso significa? Não somente aquele leito onde não tem espaço para adultério, onde não tem terceiros, é o leito puro e sem mácula, mas é o leito no qual a prática sexual não é suja, não objetifica e não faz com que pessoas se sintam abusadas e ofendidas. Ah, pastor, beleza, mas para cada pessoa é um limite. Pois é. É isso mesmo. Por isso que o casal conversa e fala: amor, até aqui, a partir daqui, eu me sinto abusada, eu me sinto desonrada, não me sinto dignificada ou dignificado. Aqui é o nosso limite. Porque a palavra de Deus não tem um verso que fale sobre sexo oral pode, sexo anal não pode, sexo isso pode, ir no sex shop comprar alguma coisa, pode ou não pode. Eu ouço isso sempre, meus irmãos, na minha experiência pastoral, trabalhando com casais que estão indo para o casamento. Eu e minha esposa, essa é a pergunta que a gente mais responde nos encontros pré-nupciais: pastor, o que a gente pode e não pode? Meus irmãos, livrem-se desta mentalidade do pode e não pode, porque essa não é a mentalidade bíblica. A mentalidade bíblica é a mentalidade do princípio de honra. Qual que é a prática sexual que, em vez de
objetificar, desonrar, vai honrar, dignificar. Essa é a prática que Deus aceita. Por isso, meus irmãos, se sexo, ele foi construído por Deus para, nos levar à santidade, e 2, produzir dignidade, logo o sexo precisa estar no contexto do casamento. Porque podem falar o que quiser, o cristianismo está certo quando diz: antes de tirar a roupa de uma mulher, antes de tirar a roupa de um homem, dignifique ele, honre ele, porque tirar a roupa do cônjuge é só a cereja de um bolo de honra, de dignidade, de pureza, de santificação. Antes de você tirar a roupa de alguém, ou tirar a sua roupa para alguém, tenha certeza de que houve um pacto que dignificou. Tenha certeza de que houve dignidade e honra, porque o texto está dizendo para a gente: cada um saiba possuir a sua própria esposa com honra e santidade. Pastor, o que pode e o que não pode? A Bíblia não tem o que pode e o que não pode. A Bíblia tem um princípio: o leito puro e sem mácula. O leito onde a prática sexual, ela não bestializa, não objetifica e não faz com que pessoas se sintam abusadas e desonradas. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quero encerrar esse sermão dizendo para você uma última coisa. Pastor, como é que eu experimento isso? Como é que isso tudo que eu ouvi pode entrar no meu coração e pode entrar na minha vida, pode entrar, se tornar algo prático na minha vida? Se você tentar estabelecer livros de regrinhas, você vai se tornar um belo de um fariseu e religioso. Para que isso possa se tornar prático na sua vida, eu vim apresentar para você aquele que amou a sua esposa e fez dela digna, o Senhor Jesus Cristo. Efésios, no capítulo 5, vai dizer para a gente que o Senhor Jesus Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Em outras palavras, Jesus é o amante verdadeiro, que se entrega e não tem objetificação, não tem bestialidade, não tem objetificação de corpos. Pelo contrário, ao se entregar para a sua igreja e pela sua igreja, ele faz da sua igreja santa, pura e perfeita. Cristo é a referência da nossa prática sexual. Cristo, como amante da sua mulher, da igreja, é a referência da nossa prática sexual. Cristo é o amante verdadeiro. Por isso, quando a gente ama e se torna amante como Cristo, aí a gente então entende e passa a desfrutar de uma vida sexual segundo a vontade de Deus, que nos santifica, que nos edifica, que nos abençoa, que nos dignifica. Você que é solteiro, ore e peça que o Senhor mantenha você casto até o dia do seu casamento, para que quando você chegar lá, não tenha nenhum sentimento de impureza ou sujeira, não tenha nenhuma marca, não tenha nenhuma mácula, e você possa desfrutar da vida sexual como Deus espera. E você que é casado, saia daqui. Se você está com uma vida sexual a desejar, vá fazer sexo. Sexo que santifica. Sexo que abençoa. Aquela prática sexual em que você se sente amado e completo. Aquela prática sexual que dignifica e que honra. Porque isto é Deus santificando você e a sua esposa. Abaixe sua cabeça. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor usa o sexo para nos santificar. Obrigado porque o Senhor
nos chama a uma prática sexual que não trata corpos como objetos. Obrigado porque o Senhor nos chama para viver a Tua vontade e usa sexo para realizar a Tua vontade em nós. Pai, eu oro pelos meus irmãos solteiros que estão aguardando. Preserva em castidade. Protege aqueles que namoram, que são noivos. Que eles possam ter entendido a beleza do sexo e do casamento. Que eles possam ter compreendido que isso é reservado para um contexto delimitado. E que possam se guardar para experimentar o sexo não como culpa, depois de uma transa no motel, ou às escondidas, mas que possam se guardar e experimentar de um sexo que dignifica, de um sexo que santifica. Pai, eu oro pelos casais casados da nossa igreja, por aqueles que nos ouvem que são casados, que a prática sexual seja uma prática honrosa, santa, pura, que o leito seja de fato puro e sem mácula, e que esta prática seja teu instrumento na santificação desse casal. Que essa prática sexual constante e contínua de compartilhar de vida produza pessoas semelhantes a Jesus, produza crentes semelhantes a Jesus, maridos semelhantes a Jesus, esposas semelhantes a Jesus, e que sejamos curados do nosso pecado sexual, que sejamos curados da nossa falta de perspectiva acerca do sexo, que sejamos curados, ó Pai, para que experimentemos o deleite e a bênção que é o sexo na nossa vida. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.